Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso 40º programa. Quem diria que a gente ia ter 40 programas? Que bacana, show de bola. Nessa noite de calor aqui no Rio de Janeiro, mas de frio lá na região sul do país. O nosso convidado de hoje, que é um cara que, poxa, eu aprendi a gostar bastante pelas redes sociais. Tá sempre lá comentando no Guia do Cinéfilo, também tá sempre fazendo várias coisas bem bacanas lá pela rádio. Até vi o áudiozinho da Rádio CBN dessa semana lá, foi bem bacana. Ele falou sobre o Ana, filme de diretor brasileiro lá da Imovisão, do meu querido amigo Jean Tomás Bernardini, que também já esteve aqui presente no Guia do Cinéfilo. Vai ser uma jornada muito interessante, muito bacana. E eu vou pegar aqui o textinho para apresentar você, Marden, para os nossos amigos e a gente começar aqui a nossa jornada. Vai ser um papo muito bacana, pessoal, e eu espero que vocês todos consigam mandar suas perguntas aqui para o Mar, perguntas aqui no nosso programa, para a gente poder ter uma interação bem bacana, tá? Usem o Facebook da TV Caeté ou também o YouTube da TV Caeté, vai ficar passando os endereços aqui embaixo, tá bom? Então vamos começar a nossa jornada de hoje, que o papo vai ser muito, 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 muito bacana. Seguinte, nosso entrevistado de hoje, ele é cinéfilo de Curitiba, jornalista desde o início da chegada da década de 80. Marden Machado é comentarista de cinema no programa Light News da Transamérica Light FM, bem como nas rádios CBN Curitiba e CBN Londrina. É um dos curadores do Cine Passeio em Curitiba e autor de 4 livros que, obviamente, falam um pouco sobre esse universo do cinema. Alguns deles lançados pela editora Arte e Letra. Comenta um filme por dia, que eu acho que é uma proposta bem interessante, marden.com.br. Ele tem também um canal com várias personalidades cinéfilas lá. Tem papo com Pablo Vilaça, bem bacana, super bacana, lá no youtube.com/cinemarden. Marden, eu não sei se eu acertei tudo certinho, se você faz mais alguma coisa, com certeza deve fazer, mas, cara, quero te agradecer desde já. Você é um grande pensador cinéfilo e eu te admiro pra caramba. Muito obrigado, cara, pela presença aqui hoje. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, Camacho. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão acompanhando essa conversa nossa aqui no Guia do Cinéfilo. Na Show TV de bola. Caeté, né? Isso aí, na nossa querida TV Caeté. Esse projeto muito bacana do Rafael Oliveira, meu querido amigo, que foi também foi o gerente do Cine Joia de Caeté, essa cidade maravilhosa que fica a alguns quilômetros de Belo Horizonte. Mas vamos em frente. O pessoal já está mandando mensagem, mandar um beijo aí pro Alisson. Produção, pode voltar aí do início as mensagens, que eu vou mandar um beijo pro pessoal que está mandando aí mensagem. Ó, o Alisson tá mandando boa noite, o Alisson do CineWeb, grande crítico de cinema. O Peterson Luiz Nonato também tá dando boa noite. E boa noite, Peterson, tudo bem? O Guilherme Tristão também tá com a gente, programador de cinema também da velha guarda, grande Guilherme Tristão, ele tem sempre a fotinho dele lá em Machu Picchu. Esse cara é sensacional. E obrigado aí pela presença, pessoal. Seguinte, Marden, vamos começar aqui nosso papo, que eu quero falar o seguinte. Essa primeira pergunta é uma pergunta default, tá? Uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo. Eu queria saber como é que você entrou nesse universo audiovisual, né? Quando é que caiu a ficha e você falou assim, vou trabalhar com cultura, vou escrever sobre cinema, vou tentar batalhar por essa arte tão bacana que é a sétima. Como é que começou isso tudo? E se uma questão também, a sua família te apoiou desde o início para você trabalhar com o cinema? Conta pra gente. Olha, eu gosto de cinema desde muito pequeno, muito jovem. Era muito comum. O principal programa meu e do meu irmão era ir ao cinema. A coisa mais natural do mundo. A gente via, naquela época, década de 1970, pelo menos 3 filmes diferentes por semana no cinema. Fora o que a gente consumia na televisão, né? Era bem limitado. Na época nós tínhamos apenas 2 redes de TV, Tupi e Globo, e a gente consumia tudo de filme que era exibido nesses canais. Tinha um cineclube que a gente frequentava, onde a gente teve acesso a filmes assim mais difíceis de encontrar no cinema e mesmo de serem exibidos na televisão.
Mas no início da adolescência eu vi que eu sentia a necessidade de conhecer um pouco mais sobre o fazer cinema, a história do cinema. E aí, de maneira autodidata, ia na biblioteca, lia tudo que eu encontrava sobre cinema, anotava alguns filmes que eu deveria ver e ficava esperando se ele entrava na programação da televisão, se passava no cineclube ou na sala de cinema para poder ir, assistir a esses filmes. Mas a parte assim, digamos assim, mais profissional, ou mais próximo disso, surgiu em 1983, quando um amigo meu, que na época tinha assumido o caderno cultural do jornal da cidade onde eu morava, Teresina, no Piauí, estava com ele e outros amigos e eu entusiasmado falando sobre o Império Contra-Ataca, que finalmente iria estrear em Teresina por conta da estreia já programada de O Retorno de Jedi. Naquele ano, 83, apesar de o Império Contra-Ataca já ter sido lançado 3 anos antes, ele não tinha sido exibido ainda em Teresina. Eu já tinha visto numa viagem que eu tinha feito, e onde o filme estava sendo exibido, eu já tinha visto o Império Contra-Ataca. E aí eu comecei, e esses meus amigos não, e eu comecei a falar com muito entusiasmo do filme, e esse amigo meu, Kennard, que na época tinha assumido, como eu falei, o caderno cultural do Jornal da Manhã, ele me fez um desafio. Era uma terça-feira, e ele disse: você me entrega 3 laudas sobre esse filme até depois de amanhã, até quinta-feira. Eu nem sabia na época o que era uma lauda. E aí ele me explicou o que era, e eu disse assim: olha, basta que você coloque no papel tudo isso que você falou, acabou de falar para a gente agora sobre o filme. E assim eu fiz. Cheguei em casa, fui no escritório do meu pai, que tinha uma máquina de escrever, e comecei a escrever. E aí entreguei, e no domingo seguinte, aquele texto que eu escrevi, aquelas 3 laudas sobre o Império Contra-Ataca, foi publicada numa matéria de página inteira no caderno cultural do Jornal da Manhã. E desde então não parou mais. Já são quase, isso foi em outubro de 1983, já são quase 38 anos escrevendo sobre cinema, mas também, vez ou outra, sobre música, sobre quadrinhos, sobre literatura, televisão, mas basicamente sempre com alguma coisa relacionada a cinema. Começou aí. Não é o que me sustenta, eu sou servidor público federal, eu tenho o meu trabalho regular, que é o que me garante todo mês, mas eu nunca abandonei esse hobby profissional, digamos assim, porque eu faço isso já regularmente. Já fui remunerado, né? Já escrevi como contratado de alguns jornais e revistas, já ministrei cursos, já dei palestras e, eventualmente, sou pago por isso, mas a renda que vem desse trabalho envolvendo cinema não é a minha renda principal. É por isso que eu chamo de hobby profissional. Adorei. Muita gente que eu conheço tem esse hobby profissional. Muitos que passaram por aqui. E realmente. É porque é tão apaixonante o cinema, né, Marden? E essa questão também do escrever, de falar, dialogar sobre cinema. Que assim, a gente acaba ocupando um tempo da nossa vida, mas infelizmente, né? Porque eu acho que poderia ser remunerado para muitas pessoas, né? Até bem melhor remuneradamente falando. Mas, obviamente, todo mundo acaba tendo que ter um outro trabalho, né? Uma outra fonte de renda, como eu tenho também, entre outros todos, tantos também. Mas bacana. Eu queria saber um pouco do seu portal, Marley, que é assim, o cinemarley.com.br. Eu acho muito bacana essa proposta que você tem, que você sempre bota lá um filme por dia, né? Você meio que colocou, por exemplo, um filme por dia, pelo menos alguma coisa sobre algum filme vai estar lá. O filme de hoje, por exemplo, é o Oxigênio, né? O da Melanie Laurent, da Uhum. Netflix, que é um filme que particularmente eu gosto bastante, eu vi
Gostei bastante, achei muito interessante a proposta. E eu queria saber de você como é que surgiu essa questão do portal. E mais, você está na rádio, no YouTube, tem texto escrito, né, no blog, como a gente falou, mas qual dessas formas de comunicar, né, de se comunicar para o cinema, você acha que consegue uma forma mais ampla de chegar até o seu leitor? Não sei se a pergunta ficou boa, mas eu queria saber qual dessas formas, na rádio, no YouTube, no blog, qual que você acha que chega mais rápido no seu leitor? Ou é uma junção de tudo? Não, eu sempre vi tudo isso como complementares. Escrever, eu já escrevo há bastante tempo, né? Regularmente, desde outubro de 1983. Acho até que você nem devia ser nascido, né, Camacho? Só que já fiz televisão falando sobre cinema, rádio muitas vezes, e eu faço rádio falando regularmente sobre cinema, já isso que eu digo regularmente toda semana, há 18 anos já, aqui em Curitiba, nesse programa que eu participo, o Light News. Na CBN já são 16 anos na CBN, e é um complemento. O site, ou o portal, porque ele agrega todas as outras atividades que eu faço, ele está até no momento passando por uma reformulação, ele estreia um novo visual agora em setembro, que é o aniversário do site, 9 de setembro. Eu já fazia rádio na época, e muitos ouvintes entravam em contato comigo por e-mail, pelas redes sociais, pedindo dicas, orientações e tudo. Aí, dessa necessidade, né, de atender a esse público que me acompanhava pelo rádio, surgiu a ideia de criar, na época, um blog. Na realidade, ele foi criado originalmente em 2006, e eu levei exatos 4 anos até encontrar o formato adequado para o meu texto, que é o que vale até hoje. Então, de 2006 até 9 de setembro de 2010, eu testei vários formatos de textos, de temas, e aí eu ia vendo, sondando a receptividade dos leitores ao material que era publicado. E eu percebi que o público que me procurava no blog, na época, era um público que me acompanhava bastante pelo rádio e gostava dos textos mais curtos que eu escrevia, que, segundo eles, pareciam muito com o meu texto verbal do rádio, né? Eles liam o que eu escrevia e tinham a impressão de estar me ouvindo falar aquele texto. E aí, quando eu percebi que esse formato era o que agradava mais e também funcionava para suprir essa carência desse público em ter dicas, né, de o que ver. É tanta coisa hoje, é tanta oferta de produtos audiovisuais, são tantos serviços de streaming, mais TV fechada, mais TV aberta, mais não tem mais as locadoras, mas ainda se vende mídia física, tem a programação das TVs abertas, das próprias salas de cinema, a internet, YouTube, várias outras plataformas que trabalham com audiovisual, é muita opção, é muita coisa. E aí eu comecei a apostar, e já se vão quase 11 anos, desde 9 de setembro de 2010, um filme por dia. E não tem assim um critério predefinido. É o filme que me dá na telha comentar naquele dia. Pode ser um filme dessa semana que entrou no stream, como é o caso do Oxigênio, que entrou na Netflix faz muito pouco tempo, ou como foi com o Soul no dia de Natal do ano passado, que eu comentei no dia que ele foi disponibilizado no Disney Plus. Mas pode ser um filme de 80 anos atrás, 30, 40, 2, 3 anos atrás. E não há também nada pré-definido com relação ao gênero abordado ou ao país do filme.
Já falei de filmes de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é gênero, de tudo quanto é movimento e período, né? Por exemplo, o filme que eu já postei no site, entra no ar amanhã, é a versão de 1936 de Romeu e Julieta. Ou seja, um filme que tem já 85 anos. É o filme que eu vou comentar amanhã, né? Então, Sensacional. depois de amanhã, eu sempre trabalho com uma certa folga, né? Porque sempre surgem alguns imprevistos, né? Para não furar de todo dia ter uma nova postagem. O filme de Depois de Amanhã é um filme recente que foi disponibilizado na Amazon Prime, tem muito pouco tempo, Afunde o Navio. Então, você vê que em 3 dias diferentes são 3 propostas de filmes diferentes. E Isso. do blog, que depois virou um site, veio também o complemento com o canal no YouTube. O canal no YouTube surgiu em 2014 e desde então, não ainda com a frequência. Quando ele surgiu, os 4 primeiros anos, eu postava um vídeo por dia. Religiosamente, toda sexta-feira tinha um vídeo novo. Mas aí, nesses últimos ano e meio, por conta da pandemia, a coisa tomou um ritmo diferente, mas surgiu outras novidades, como os podcasts, que vão estar todos disponíveis no novo portal, que estreia em setembro, e a gente vem dando continuidade a tudo. Se eu tivesse que escolher o que eu gosto mais, e talvez por ser o que eu faço há mais tempo, eu gosto de escrever. Depois disso vem o rádio, vem na mesma ordem mais ou menos das coisas que eu venho fazendo de onde eu estou. O texto escrito, o texto falado, o texto gravado em imagem é o que temos, né? E agora voltamos ao falado de novo com os podcasts. Então, e eles se complementam. Eu vejo um dando suporte ao outro e expandindo o conteúdo do outro serviço, digamos assim. É mais ou menos assim que funciona. Pô, show de bola, show de bola. Parabéns aí desde já, cara, é muito bacana. Eu fiquei sabendo, eu fui divulgar o nosso papo, e eu fiquei sabendo com um amigo meu de colégio, cara. Pô, eu já conheço ele, bota aí já uns 20 anos, o Ítalo, tá morando até em São Paulo agora, economista. Ele é fãzaço seu, Marlon. Ele falou lá, caraca, Tá, esse que papo eu não legal. perco. Um abraço, Pô, o Ítalo. Ítalo Cabral, eu ia pedir pra você mandar um abraço, show de bola. Ainda bem que você já mandou um abraço, que ele é um cara muito maneiro, Marden. Um cara muito legal, muito inteligente. Pô, ele ficou felizão que eu ia te entrevistar. Eu falei, pô, que legal, cara. Eu também gosto bastante do Marden. Vai ser um papo bacana. Ítalo, no dia que você, não sei se você tá vendo ao vivo, mas se você não estiver vendo ao vivo, um beijo pra você, meu querido amigo. Você é um cara muito maneiro, show de bola. Seguinte, Marden, vamos continuar aqui nosso papo. Você é um dos curadores do Cine Passeio em Curitiba. Você ainda é um dos curadores, né? Do Cine Sim, Passeio em sim. Curitiba. Eu achei Desde fenomenal a antes do proposta. cinema começar a funcionar. Show de bola. Eu Pô, assumi a curadoria junto com o Marco Jorge, que é o outro curador junto comigo, cineasta aqui de Curitiba, mas que mora em São uhum. Paulo, diretor de Estômago, Mundo Cão e vários outros Fera. trabalhos. Nós começamos a trabalhar na curadoria do Cine Passeio quase 2 anos antes de ele ser inaugurado. Então, quando a gente assumiu a curadoria, o prédio nem estava pronto ainda estava na fase intermediária da reforma. A gente acompanhou todo o processo de conclusão da obra, compra dos equipamentos, tivemos bastante tempo para estudar que tipo de programação nós gostaríamos de implementar na sala. E o cinema inaugurou no final de março de 2019. Esteve parado por pouco mais de um ano por força da pandemia, mas já retomou as atividades com as salas físicas funcionando. E ano passado, assim que o cinema teve que fechar por força da pandemia, a gente de imediato percebeu que teríamos que tomar alguma posição em relação à programação, uma vez que não havia nada muito certo em relação
como as coisas ficariam por força da pandemia, né? Mas a gente tinha uma expectativa de que talvez tudo terminasse no meio do ano, no início do segundo semestre do ano passado, mas a gente ia ter pelo menos um intervalo de 4 a 6 meses no máximo, era o que a gente imaginava na época com as salas fechadas. Então nós decidimos iniciar já em abril do ano passado uma programação virtual. A gente tinha um site, o site ainda está no ar, a gente tinha e ainda tem uma boa penetração nas redes sociais com o Cine Passeio. A gente quis manter o nosso público interagindo com a gente, com uma programação virtual que a gente deu início ainda em abril do ano passado. Fomos a primeira sala de cinema a montar uma sala que a gente batizou de Cine Vitória, com uma programação virtual pelo nosso site. E a coisa deu tão certo que a gente terminou abrindo uma segunda sala, a Sala Plaza, justamente com lançamentos em cinema, só que no formato virtual, sessões pagas. As sessões da Sala Vitória são gratuitas, as sessões da Sala Plaza são pagas. E a coisa deu tão certo, as aulas que a gente ministrava presencialmente, a gente migrou para o sistema online também. Isso começou em maio do ano passado, e desde então, todo sábado, nós temos aulas avulsas ou mini cursos que duram 2, 3, até 5 semanas. E a gente, quando a sala reabriu fisicamente, né, presencialmente, a gente ficou num pequeno dilema, mas um dilema muito bom, né? Que a gente percebeu ter conquistado um público novo, não só de Curitiba ou do Paraná, mas de outros estados e até de outros países, que passaram a acompanhar a nossa programação virtual, seja de filmes, seja de aulas, né, de masterclasses. E a gente está dando continuidade. A gente agora temos as salas físicas funcionando, a Sala Luz e a Sala Hits, mas continuamos com as salas Vitória e Plaza, com a programação virtual e também com as aulas online ainda. Mesmo no futuro, se nós voltarmos a ter cursos presenciais, não vamos abrir mão, porque como aquela famosa frase do Pequeno Príncipe, né? Seremos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos, né? Então, a gente conquistou um público novo nesse período da pandemia, a gente quer continuar próximo desse público, e nós tínhamos o público presencial das nossas salas, que está gradativamente voltando, então temos que abraçar todos eles, não dá para deixar ninguém solto. Eu gostaria de te parabenizar e também a gerência, as outras pessoas da equipe lá do Cine Passeio, porque vocês deram o pulo do gato que eu achei que ia ser uma coisa normal que muitas salas iriam fazer. Mas, assim, algumas salas ao longo assim, em torno de todo o Brasil, né, pensando em Brasil, cada um pensou de uma forma e demoraram para tomar alguma atitude, né, de fazer alguma coisa online. Algumas até migraram para o aplicativo, né, para os streamings, né, para aquela coisa toda. Mas, assim, a gente sabe também que é um custo muito grande, né? Implementação, colocar o catálogo todo, aquela confusão toda. Mas eu acho que vocês fizeram uma coisa ativa, simples e bem bacana. Viu o catálogo lá das salas online? Achei muito interessante, vi bacana, coisa nova, alguns filmes que eu nem conhecia também. Tem até um lado com o Brian Cox, que está no ar hoje e amanhã, eu vi lá, eu dei uma olhada. Eu quero dar uma olhada também, que eu acho que é da Elite Filmes, né? Uma distribuidora que eu usava muito lá no meu tempo de programador do Cinejoia. Vinha muita coisa interessante deles, por mais que eles não tenham tantos lançamentos assim. E, pô, parabéns, cara. Eu cansei de quero ver deixar filme aqui. no Cinejoia. Sempre que eu ia no Cara? Rio, eu Bacana. visitava o Cinejoia ali na Nossa Senhora Copacabana. Isso aí, Nossa Senhora de Era Copacabana meio que um 680. roteiro. Eu ia no Rox e ia no Joia. Eram próximos um do outro. É verdade, é verdade, é verdade. Eu tinha uma A sala que tia que mora no meu morava. coração. Eu tinha uma tia que morava no Rio. Hoje ela mora. Ela se mudou do Rio depois que se aposentou.
e ficou viúva, mas na época ficava lá e ela morava em Copacabana, perto ali da Rua Toneleiros, então ali perto dessa região dos cinemas, então eu fazia festa quando eu ia lá. Eu saía de um cinema, fazia uma grande maratona. Inclusive, foi no Rio de Janeiro que eu bati o meu recorde de número de filmes vistos num mesmo dia. Caramba, foram Eu quantos? assisti 7 filmes. Eu Nossa, entrei na primeira sala às 9h30 da manhã e voltei para casa dessa minha tia no início da madrugada. Eu vi a última sessão que começou à meia-noite. Lá no... Então eu cara. fui primeiro no Cine Hora, que ficava ali no Largo da Carioca, e na época era o único cinema do Rio que tinha sessões começando às 9h da manhã. E eu lembro bem, Que eu bacana. vi na sessão das 9h30 Eles Vivem, do John Carpenter, Pô, que tá na Netflix. no Cine Tá na Hora. Netflix, filme É, que eu adoro, filme que eu eu vi adoro, esse filme no sensacional. Cine Hora, aí de lá eu fui para Cinelândia, aí lá tinha o Odeon, o Metro Boa Vista, o Palácio, eu vi Mississippi em Chamas, vi Puta, mano. é, uma secretária de futuro, Ligações Perigosas, depois eu fui para o Largo do Machado, Só e filmão, pô. por último eu fui para o Estação Botafogo, onde eu vi Viver e Morrer em Los Angeles, que estava passando numa sessão da Pô, meia-noite. caralho. Não, foi Sensacional. uma maratona boa. Pô, só filmão, cara. Eu tinha um DVD duplo de Viver e Morrer em Los Angeles, não tinha? Eu acho que não tinha um DVD duplo. Eu acho que o DVD era duplo desse filme. Interessantíssimo. Pô, show de bola, Marden, show de bola. Só deixar o site aqui, pessoal. Deem uma olhada lá então no cinepasseio.org. É o site, tem lá sessões gratuitas online. E quem estiver lá por Curitiba também, deem uma olhada lá. Vão lá visitar o Marden, esse trabalho maravilhoso que ele faz lá com o Marcos e todo mundo. Show de bola, Marden. Show de bola. Só mandar um beijo aqui para Clarissa Kushner, minha amiga, a rainha dos curtas-metragens, está aqui já com a gente também. Produção, se tiver mais mensagem aí, bota na tela aí que a gente vai mandando aqui um alô, vai mandando mensagem aqui. Show de bola. Seguinte, Marden, eu queria saber de você uma coisa. Agora a gente vai passar para a parte que a galera mais gosta, que é o perguntinhas cinéfilas, perguntinhas polêmicas e muito cinéfilas. O senhor está preparado, seu Marden? Vamos lá. Então vamos lá. Geralmente o pessoal fala, não tô não, meu Deus, Camacho, socorro. Não, mas calma que as perguntas são todas tranquilas. Algumas. Vamos em frente. Olha só, seguinte, Mário, eu queria saber de você uma coisa. Cinderela Baiana, Mário, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Eu queria saber de você uma coisa, Marden. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Olha, a questão de ser ruim ou não vai depender da bagagem, do repertório de quem vê o filme, né? Pode ser que, seguramente, eu acredito que os pais da Carla Pérez gostaram de Cinderela Baiana, afinal era a filha deles que estava vendo o filme. Tá? Essa questão varia muito. Até filmes que são reconhecidamente bons ou ótimos, perfeitos, muita gente vê e detesta. Basta, por exemplo, Cidadão Kane, que é indiscutivelmente um dos melhores filmes da história do cinema. Eu conheço gente que detesta Cidadão Kane. Conheço gente que detesta Bergman e Godard e outros cineastas, acham que são complicados demais. Então, esse nível assim de ruindade é complicado de aferir, porque o que pode ser ruim, o que é ruim para mim pode não ser ruim para você. Vai depender do que você traz, da forma como você reage ao filme, a maneira como o filme toca você. É muito fácil de fazer esse comparativo, seguramente é algo que muita gente pode facilmente constatar. Filmes que você viu quando era criança ou pré-adolescente, que te marcaram muito, que você adorou, seguramente boa parte desses filmes, você revendo décadas depois, como um adulto,
provavelmente você não vai gostar do filme, mas você também não vai menosprezá-lo, tem toda uma carga afetiva para aquele filme, e mesmo assim, mesmo reconhecendo os problemas daquele filme, ou as pequenas ruindades que ele possa ter, né, aquele filme marcou uma parte da tua vida, você tem um certo carinho por aquele filme, como muita gente tem carinho, por exemplo, pelos filmes da Xuxa, ou pelos filmes dos Trapalhões. Muita gente cresceu vendo esses filmes. Eu cresci vendo os Trapalhões. Quando as Xuxas surgiu, eu já era adulto, e é o tipo de filme que nunca me agradou, apesar de eu tê-los visto, mas eu também não consigo colocá-los no mesmo patamar dessa obra-prima que é Cinderela Baiana, né? Mas, enfim, conheço muita gente que é fã da Xuxa até hoje, gente que hoje está com seus 40 e poucos anos e que Verdade. cresceu vendo o show da Xuxa e adora a Xuxa. Então, essa questão de bom ou de ruim sempre vai depender da bagagem que você traz. Não tem como ser diferente, e eu acho isso muito legal. Eu também, eu acho bem bacana. A gente sempre comenta aqui do Cinderela Baiana, mas é óbvio que com o maior dos respeitos do mundo. Um beijo pra você, Carla Pérez, Xande e todo mundo aí. O Xande eu acho que não fez o filme, ainda não estava com ela naquela época. Quem faz o filme eu acho que é o Alexandre Pires, né? Se eu não me engano é o Alexandre Pires. E é o primeiro filme do Lázaro Ramos, né? É a primeira atuação do Pois Lázaro é, Ramos no pois cinema. é. Né? Ainda A gente não sabe morava se ele na, começou. ainda morava na Bahia na época. É, então, assim, viu que às vezes começando com o pé esquerdo pode dar certo também, viu, pessoal? Ó, falando em Acontece na Lázaro vida. Ramos, nós gravamos um podcast muito legal com o Lázaro Ramos, está lá nos podcasts do Cine Passeio, é só procurar. Foi Aí, uma conversa só muito legal procurar, hein, com o pessoal. Lázaro. Show de bola. O Lázaro é um amor de pessoa aí. Eu conheço várias pessoas que já entrevistaram ele e falaram que ele é um amor de pessoa, um cara que sabe muito aí de cinema, um cara super, super do bem. Beijo aí pra você também, Lázaro. Show de bola. Eu queria ver o pessoal entrevistando ele sobre o Cinderela Baiana. Isso ia ser interessante, ia ser interessante. Olha, olha só, Marley, vamos continuar aqui. Seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Para você, qual o tamanho da influência da crítica de cinema na ida do espectador para ver um filme ou para assistir um filme na sua casa no streaming? Você acha que o crítico de cinema ele tem o poder de influenciar essa ida ou não do público para assistir um filme? É uma questão também muito relativa, Camacho, porque depende da relação que você estabelece com o crítico. Existem muitos críticos hoje, né, muito mais do que existiam no passado. Né? No passado eles se limitavam mais a algumas revistas e alguns jornais. Mas hoje, com a internet, com o YouTube, a oferta dos mais diferentes críticos, tem críticos até de nicho bem específico, tem críticos que só falam de filme de super-herói hoje, outros que só exploram filmes de terror. Então há uma gama assim bem variada do trabalho de muitos críticos abordando gêneros específicos, tipos de filmes específicos. Mas eu vejo hoje o trabalho do crítico muito como um consultor. Não sei se você foi frequentador, ou quem está nos acompanhando foi frequentador das videolocadoras. Nas boas locadoras existia a figura do videoconsultor. Tinha um pessoal do balcão, tinha um pessoal que arrumava as prateleiras, né, repondo os filmes que voltavam, botando tudo arrumadinho, dentro da ordem correta. E tinha aquele cara que ficava meio que circulando, ou ficava parado em algum ponto, e é o que dava as dicas, né? Ele orientava, alguém procurava, eu estou querendo ver um filme desse jeito, ele disse, tem esse, aquele, ou estou procurando filme de tal diretor, ele disse, temos tais, ou quais são os lançamentos mais recentes, ou que filme você indica, que filme está sendo bem procurado aqui. Ele sempre funcionava como um porto seguro nessas videolocadoras, orientando esse público que chegava e não sabia o que levar. Hoje, com a proliferação dos serviços de streaming, é mais ou menos isso que termina acontecendo. É tanta coisa disponível
que às vezes você abre uma Netflix, uma Prime Video, uma Disney Plus, uma HBO Max, Globoplay, qualquer uma dessas, é tanta coisa que aparece para você ver, né? Chegando essa semana, ou então se ele já te reconhece pelo teu algoritmo, pela maneira como você passeia pelo serviço, ele próprio já deduz que tipo de filme você gosta e já te oferece. Você tem 90% de chance de gostar desse filme ou dessa série. E aí esse crítico ou esse consultor pode funcionar como filtrador dessa quantidade absurda que nós temos hoje de filmes e séries para se ver. E eu conheço, isso aconteceu comigo, eu sei que acontece com muita gente. Você, num determinado momento, acompanha o trabalho de vários críticos, né? Até se fixar em um ou dois, no máximo, que você identifica as semelhanças, né? No gosto, tipo assim, aquele cara, todo filme que ele me indicou, que ele indicou, eu gostei. Então você já percebe que há uma sintonia com aquele, e normalmente você passa a acompanhar mais as indicações desse ou daquele crítico, né? Eu vejo ela hoje muito nesse sentido. A crítica mais assim analítica, que eu acho extremamente importante e necessária, ela para mim funciona melhor num segundo momento, depois de você ter visto o filme. Essa crítica mais geral, mais abrangente, é aquela crítica que eu chamo de crítica para consulta, ou crítica consultiva, ou crítica informativa. Ela lhe mostra o que tem, lhe dá algum tipo de orientação, por que aquele filme é interessante, por que aquele filme deve ser visto e tudo, mas ele não se aprofunda no filme em si, justamente porque a intenção é levar você ao filme e, a partir daí, você tirar suas conclusões. Aí essa outra crítica mais elaborada, mais profunda, mais analítica, ela é muito interessante depois de você ter visto o filme, porque aí você estabelece um diálogo interessante com ela, né? Você começa a checar, digamos assim, o que é que o crítico viu e está analisando e que provavelmente passou despercebido para você. E aí o filme tende a ficar mais rico, porque você começa a perceber naquela leitura que o filme tinha muito mais do que aquilo que você viu. E normalmente até você tende a rever o filme para comprovar tudo aquilo que o crítico escreveu ou falou. E é por aí, é dessa forma que eu vejo o trabalho do crítico hoje. Nesse novo portal do Cinemarden, que estreia em setembro, eu vou passar a postar textos assim, mais longos, mais analíticos. Não vai ser, claro, com a frequência diária das resenhas mais diretas, né? Mas vai ter um espaço para esses textos mais elaborados, mais longos. E também algo que eu quero já fazer há algum tempo, eu já tenho até alguns textos longos desse prontos, né? Me dei a folga de uma boa margem de antecedência para eles, que são textos que demandam mais tempo, pesquisa, cuidado para serem escritos, né? E eu quero estrear também uma coluna de pequenas crônicas, que não vai ser uma crítica e nem vai ser uma análise, vai ser mais uma impressão afetiva ou sentimental com a roupa que um determinado ator ou atriz usa num filme, o jeito de andar de um determinado ator, coisas assim peculiares, curiosas, né? Bacana, bacana. Então, tem Gostei da muita proposta. coisa Achei legal, interessante. tem muita coisa legal sendo preparada para esse novo portal do Cinemarden que estreia agora em setembro. Show de bola. Essa coisa do rever o filme às vezes, né? Depois de a gente levantar. Olha, você matou a minha semana praticamente com um pensamento seu. Essa questão, quando você vai ler alguma coisa sobre um filme que você já viu há muito tempo, e determinado texto, né, determinado vídeo, te levanta reflexões que você não tinha visto, né? Talvez num primeiro momento. E você vai
de novo, volta ao filme para tentar enxergar e talvez até batalhar nas argumentações. Eu fiz isso essa semana com O Mundo de Garp, lá o filme lá do Robin Williams. Achei muito interessante. Várias coisas que eu talvez não tenha percebido na época que eu vi o filme, já é um filme mais antigo, né, do Robin Williams. É um dos primeiros filmes, né? Um dos primeiros esse filmes filme dele, já com a tem Glenn Close. esse filme já tem, ele tem mais de 30 anos, ele é de meados da década de 1980. É verdade, é verdade. E eu O Mundo adoro a Segundo Glenn Garp. Close. Isso. Eu E mesmo a adoro, Glenn eu adoro. Close é um dos primeiros trabalhos dela em cinema. Ela É faz a mãe verdade. do Robin Williams no filme. Mãe do Robin Williams. Sensacional. Olha, uma feminista, né? À frente do seu tempo. É Sim, escritora, né? E olha, eu bem à achei, frente. olha, olha, sensacional. Talvez seja, para mim, ao lado talvez de Sociedade dos Poetas Mortos, um dos melhores trabalhos do Robin Williams, assim, porque mostra toda a versatilidade dele, né? Que o pessoal fica muito. Tem atores que acontecem isso, né, Marvin? O cara ficar meio que paralisado na visão do cinéfilo, do espectador, como se fosse só um ator de comédia, né? Que nem um Jim Carrey, talvez. Mas eles têm uma. O Robin Williams, ele fez Juilliard, né? Ele era amigo do Christopher Reeve. E o cara tem toda uma composição ali, né? Na arte que ele, infelizmente se E foi, esse mas, cara, período, e esse fala. período que ele fez O Mundo Segundo Garp, ele teve uma série de grandes filmes. Teve também, que é dessa época, o Bom Dia Vietnã, que é uma É, comédia dramática, foi sim. vendido como comédia, mas não é Mas não só é comédia. Ele é bem verdade. mais drama do que comédia. Ele tem momentos engraçados, mas é um drama de guerra até. E o Sociedade, que veio pouco depois, o Sociedade, se não me engano, é de 1989. É quase 90, Então quase era 90. uma fase muito boa do Robin Williams. É verdade, ele é muito bom. E tem um documentário bem bacana na HBO Max, que é o Robin's Wish, Sim. que fala um pouco sobre a luta da esposa dele, né, para meio que passar para o público como é que foram os últimos momentos do Robin, tudo que ele estava passando, né, toda a tristeza que foi, que deixou a gente realmente aí com uma dor no coração, a gente que ama cinema. Eu lembro que eu comprei um livro sobre Robin Williams na Bienal aqui do Rio por R$ 5, e eu, olha, adorei, assim, fui lendo, quando eu vi em um dia eu tinha acabado, porque é impressionante, assim, realmente, esse cara do cinema, né? O quanto que ele amava essa arte. E bom que tem E filme dele pra tudo que é lugar. você citou Robin Fala. Williams e Jim Carrey, são dois excepcionais comediantes, e normalmente bons comediantes são também bons atores dramáticos, mas o contrário não funciona. Existem É muitos verdade. excelentes atores dramáticos que simplesmente não fazem legal comédia, mas quem é muito bom em comédia normalmente se sai muito bem no drama. É muito mais Verdade. difícil fazer rir do que chorar. É muito mais É difícil verdade. fazer rir do que chorar. Tem um outro exemplo nisso, que é o Steven Carell também, que é um ator que já me fez rir bastante, mas Sim, ele tem um aham. seriado E mais na Apple antigamente, TV, Jack Lemmon. Jack Lemmon era Jack fantástico na Lemmon, comédia e excepcional no drama. verdade. Verdade que você falou, eu concordo plenamente, é verdade. Fazer rir é uma coisa, ir pra drama, beleza, mas ao contrário é complexo pra caramba. Fazer rir é muito difícil. É muito difícil. Mas, ô Marden, vamos seguir aqui o nosso papo. Seguinte, vamos falar agora de um filme que foi muito badalado aqui no Brasil, que é o Tropa de Elite, né? Foi um dos mais badalados longas-metragens dos últimos anos aí, lotando as salas de cinema e críticas, público, um sucesso danado. Não só o 1 também, como o 2, né? Veio até talvez mais forte que o 1. Principalmente o Em 2, relação. né? Exatamente. Que aí não teve a questão da pirataria, o filme também já estava consolidado ali, né? Já existia a figura, né, do Capitão Nascimento. Então o pessoal queria meio que saber o capítulo 2 dessa história. Inclusive ganhou o Urso de Ouro, né? O filme, e das mãos do Costa Gravas, né? Que é um diretor que a gente sabe que é ligado a. O cinema dele é ligado a filmes, de alguma forma, tocam na questão dos direitos humanos e tudo mais. E algumas pessoas, Marden, acham que esse filme, não só o 1 como o 2, o Tropa de Elite,
ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. E eu queria saber de você uma questão. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Não, o cinema, como qualquer forma de arte, é essencialmente política. E dependendo do momento em que essa obra é apresentada, seja na literatura, seja na música, seja no teatro, seja no cinema, na televisão, claro que ela pode funcionar como um gatilho para tudo isso. E essa questão fascista é muito forte no primeiro Tropa de Elite. É tão forte que o Tropa de Elite 2 seguramente procura se redimir de toda essa carga fascista que o primeiro tem. Tanto é que vê no segundo filme tem a figura do professor Fraga, né, que depois concorre e se elege deputado, tem toda a questão da milícia, tem toda a questão da corrupção dentro da Secretaria de Segurança, do governo do Estado, em alguns órgãos de imprensa, dentro da polícia, você já sabia que existia desde o filme anterior. Tanto é que o subtítulo do segundo filme é "O inimigo agora é outro", né? Há uma questão assim muito mais sistêmica onde essa corrupção está infiltrada. E a própria postura do Capitão Nascimento no segundo filme é bem diferente da postura dele no primeiro. Justamente já um reflexo dessa convivência dele com o Fraga, a partir de uma certa altura da história, e de ele constatar que ele estava lutando do lado errado, ou pelo menos contra as pessoas erradas, né? E isso fica muito claro no segundo filme. Tanto é que, diferente do que acontece no primeiro filme, a solução que ele encontra para combater essa corrupção sistêmica é se voltar abertamente contra esse sistema, depondo numa CPI, tem todo um arco de crescimento, de construção da personagem do Capitão Nascimento nesse segundo filme que você não viu no primeiro. O Capitão Nascimento do primeiro filme ele é muito plano, ele praticamente não tem variação. Você tem variação, por exemplo, no Matias. O Matias, você acompanha um arco de transformação do Matias ao longo do primeiro filme. E essa transformação continua no segundo e tem aquele desfecho, né? Mas o Capitão Nascimento do primeiro filme, ele está preocupado só em encontrar um substituto para ele, mas a postura dele é a mesma o filme inteiro. Ele é incorruptível, mas ele tem uma postura assim bem truculenta. Já no segundo filme, tudo muda de figura. Há um desenvolvimento mais aprofundado e melhor elaborado dessa personagem. E isso é o que torna o segundo bem mais interessante. Apesar de ele não ter tanta ação como teve o primeiro, não ter tantas frases de efeito como teve o primeiro, mas ele teve um público muito maior e trouxe para a discussão alguns temas bem interessantes que não foram levantados com o primeiro filme. Eu, particularmente, eu gosto mais do segundo do que do primeiro. E olha que o segundo é um filme que eu apreciei, gostei do primeiro filme, mas para mim o segundo é muito melhor. Show. Uma coisa, eu sempre levanto essa questão aqui porque eu acho que esse filme talvez tem gente que pensa diferente de mim, acha que já teve muito debate sobre Tropa de Elite 1 e 2 e tal. Mas eu ainda acho que talvez a maioria dos debates, pelo menos os que eu tive acesso, né, os que eu acompanhei, eu acho que não teve talvez uma profundidade, né, para poder debater melhor alguns pontos, né, porque é um filme que vale a pena você separar talvez por partes ou até talvez por personagens, né, como você falou, os arcos e tal, para a gente tentar discutir, né, argumentar sobre esse filme tão poderoso aí que levou muita gente para os cinemas, mas teve várias interpretações, vamos dizer assim, né?
cada um meio que se colocou, talvez, não sei se na pele de algum dos personagens, né, ou da maneira como pensa, e aí meio que tem várias interpretações para ele. Mas, de qualquer maneira, cinema é assim mesmo, cada um sente de alguma forma. E assim, para mim, cinema sempre é política, né? Como você fala, essa questão das artes, né, e tudo mais, tudo que você está fazendo acaba sendo uma expressão política de alguma coisa, né? Mas vamos em frente aí, eu espero que o pessoal consiga debater mais sobre esse filme, ou também alguns filmes parecidos também com o Tropa, mas é sempre bom a gente conversar sobre isso, porque não deixa de ser também um grande sucesso do nosso cinema brasileiro, que também acaba sendo, né, o pessoal às vezes tem um preconceito com o cinema brasileiro, e eu sempre falo pro pessoal, galera, assistam filmes brasileiros, né, é importante a gente apoiar tudo que é feito aqui no Brasil. Você pode não gostar do filme, mas nunca fale que não gostou antes de assistir, né? Até o Cinderela Baiana. Se você não viu o Cinderela Baiana, você tem que assistir o Cinderela Baiana para poder falar mal do filme se você não gostar. Como é que você gosta do Cinderela Baiana? Mas vamos em frente. Ô, Marley, já está chegando quase aqui no final, mas tem mais uma perguntinha aqui dentro dessa nossa perguntinhas cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Seguinte, no Brasil, Marley, existe a lei do curta, né? Que alguns dizem que ela não entrou em vigor, né? Pelo menos o mercado exibidor finge que ela não existe, né? Olha pro lado, aquela coisa toda e tudo mais. Eu queria saber de você como cinéfilo. Você acha que há espaço para curtas-metragens nacionais antes dos longas-metragens internacionais nos cinemas? Você ia gostar de assistir uma sessão dessa, Mário? Olha, eu cansei de ver curtas sendo exibidos antes do filme principal, até a década de 80, mais ou menos, talvez comecinho dos anos 90, mas na década de 70 e 80 era a coisa mais normal. Antes do filme principal, tinha a exibição dos trailers, depois vinha um curta-metragem, depois vinha um filme principal. Eu acho isso muito bom, porque estimula o surgimento de novos cineastas, né, que encontram no curta-metragem uma boa maneira de exercitar o ofício, de contar uma história com imagens, e isso dá visibilidade, isso gera renda, movimenta o mercado de trabalho do audiovisual, e é uma boa maneira justamente de se descobrir esses talentos, de se experimentar com a arte. O curta-metragem, você contar uma história em poucos minutos, diferente de um longa que você tem entre 1h30, 2 horas e pouco, né? Mas contar uma história em 4, 5, 10 minutos, primeiro como exercício de contar histórias é muito estimulante, né? Tanto é que é muito comum você assistir algum longa-metragem que você sabe que, pela forma como a história foi feita, ele teria funcionado muito bem como um curta. E tem curtas que são tão bons que você, que depois que assiste, uau, isso daria um longa, né? E isso é muito comum, né? Existem vários exemplos assim, mas eu acho extremamente salutar para todo mundo, né? Ter essa possibilidade, esse espaço de se assistir a um curta-metragem antes do filme principal. Seja esse filme brasileiro, americano, europeu, asiático, não importa. Eu acho que ter esse espaço aberto para a projeção desses trabalhos é muito bom para todo mundo, para o público espectador, para o exibidor, para os realizadores, abre portas para o surgimento de grandes talentos. Hoje, boa parte desse material fica limitado aos festivais, né? E muitos não encontram a visibilidade necessária. Então, tem muita coisa boa feita e que pouca gente consegue conferir, né? E ter esses curtas em exibição nas salas de cinema seria uma excepcional vitrine para esse pessoal todo.
E eu deixo até uma sugestão, Marlene, para vocês lá do Cine Passeio, no âmbito online, eu acho que cabe até vários curtas-metragens bem bacanas para serem exibidos por lá. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos tanto na sala física, fizemos coletâneas de curtas-metragens, a gente juntava 2, 3, 4 curtas, que somados dava a duração mais ou menos de um longa. A gente fez algumas sessões de curtas, tanto nas salas físicas, como também na sala virtual, na sala Vitória. A gente já Show. fez isso, e de tempos em tempos a gente faz. Que Levanta bacana, um show de lote de bola. curtas e exibe. Excelente, excelente. O curta-metragem é cinema também, como eu sempre falo por aqui. Por mais que às vezes o mercado exibidor finja que o curta-metragem é apenas um outro tipo de coisa. Mas é cinema também. E tem muito curta-metragem bem bom. Eu sempre dou o exemplo, não só aqui, mas em outros lugares, do Whiplash, que é um filme que eu adoro, que ele começou como curta-metragem. Ele ganhou Sim, Sundance curta-metragem, e aí o Damien Chazelle pegou o dinheiro para poder fazer o longa-metragem, e aí ele já se tornou esse diretor tão badalado aí do cenário aí de hollywoodiano, entre outros tantos, não só internacionais, mas também nacionais. Mas a gente está chegando aqui no final, que é o Boomerang Cinéfilo, que é tipo de frente com o Gabi, que eu faço uma pergunta e você dá uma resposta, alguma coisa assim. Eu sempre falo de frente com o Gabi, todo mundo entende. Foi um fenômeno esse programa de entrevistas da Marília Gabriela com esse formato. Seguinte, Mário, então vamos lá. Aí você vai dar uma pequena resposta, uma palavra, como você quiser. Marden Machado, o que mais incomoda um crítico de cinema? no meu caso é gente com celular na sala de cinema. É terrível mesmo, é terrível. Marden Machado, o primeiro filme que lembra ter visto nos cinemas? O Fantástico Doutor Dolittle, com Rex Harrison. Eu sei que eu vi filmes antes desse, quando eu era bem criança, mas esse é a mais antiga lembrança de um filme que eu tenho. É a minha mais antiga lembrança, eu também penso assim, essa resposta é para se pensar assim mesmo. A mais antiga lembrança que eu tenho é Robin Hood, do Kevin Costner, de Nossa, né? 1992. Eu vi num cinema de Sim. 2 andares. E eu pensei que todos os cinemas tinham 2 andares. Salvo A engano, né? famosa Nem cena todos. da câmera em cima da flecha. Não, esse filme depois, olha, esse filme. Acho que tem o Morgan Freeman no filme, né? Tem um monte de gente no Tem filme. o O filme Morgan é. Freeman, Filme Alan com Rickman elenco é o gigante. xerife de Alan Alan Rickman, Rickman é o xerife de grande Alan Nottingham. Rickman. A Mary Elizabeth Mastrantonio fazia a Marian. Mary. E o Christian Slater era o irmão Christian bastardo Slater, caramba. do Robert Locksley. E bem no finalzinho, nos últimos 30 segundos, aparece o rei Ricardo, Coração de Leão, vivido pelo Sean Connery. Sean Connery, sensacional, né? Pô, que elenco, né? Fantástico. Eu Música lembro que eu vi tema de Bryan Adams, lembra? A música tema do filme. Brian Adams. Bryan Brian Adams tá Adams. bombando na década de 90, né? Bombando na década. Uhum. Show de bola. Excelente, é isso aí. Show de bola, show de bola. Eu vi no saudoso cinema Carioca. Tinha o América e o Carioca no Rio de Janeiro, lá na Praça Sans Penha. Cinemas lindos que moram no Uhum. meu coração até hoje. Conheço. Eu vi vários Sensacionais. filmes nessa sala também. Pô, hoje virou uma igreja, infelizmente, porque não sei porquê, mas é o mundo capitalista, acabou virando uma igreja. Mas vamos em frente aqui, Marden. Seguinte, Marden Machado, o streaming disponível no Brasil onde você mais assiste a filmes? Olha, é meio dividido, mas no geral, Netflix. No geral, Netflix, Agora, dos serviços de streaming. pra mim a Netflix tem a melhor navegação, e isso me incomoda muito em alguns streamings, sabe, Marden? Essa questão da navegação, é muito ruim a navegação de alguns streamings, isso me deixa É, desesperado, entendeu? Desesperado. Espero que é. alguns streamings melhorem bastante. Nesse ponto, Netflix é imbatível. E tem uma coisa legal do É verdade. Netflix, que se você coloca um filme na sua lista, ela fica lá. Diferente de É, alguns outros serviços que você marca o verdade. filme, depois de um tempo ele automaticamente se desmarca. Na Não, Netflix ele doideira, fica lá, doideira. marcadinho. Não, é doideira, doideira. É verdade, é verdade, é verdade.
Marley, agora vamos para a última pergunta, que é a pergunta mais difícil desse programa. Aquela pergunta, sim, aquela pergunta a mais difícil do Enem, sabe? Aquela pergunta dificílima, que é o seguinte. Marley Machado, qual é o seu filme favorito com ele, o sobrinho do Coppola, Nicolas Cage? Meu filme favorito com Nick Cage. Olha, tem muitos filmes que eu gosto com o Nicolas Cage. Pode citar mais de um, pode citar Mas, mais de um. não, sim, ó, por exemplo, eu gosto muito de Humble Fish, o Selvagem da Selvagem da Motocicleta. Ele tem uma Motocicleta. participação pequena. Eu gosto muito de Pegue Sue, Seu Passado à Espera, que também foi E dirigido Kathleen pelo Turner. Titio Coppola, com a Kathleen Turner. Eu gosto muito de Despedida em Las Vegas com ele. Gosto Night muito Feet. de Coração Selvagem, do David Lynch, que ele faz o Sailor. Gosto muito de... vi recentemente o filme mais novo dele, que gostei bastante, Pig. É bom mesmo, Marley? Ainda não É tem... É bom? Eu tô para muito, ver. muito, muito bom. É muito bom. Muito... Não é bom, Quero não. É ver, cara. muito bom. Claro que foi o retorno dele, né? É a grande volta dele, né? É. Tá todo mundo falando. E tem um filme mediano dele, mas eu acho o filme muito legal. Só não me agrada muito a forma como a história fecha. Mas se não fosse esse final que não me agrada mesmo, é um filme que, no geral, eu gosto bastante. É Presságio com ele, com Presságio, o Nicolas presságio. Cage. A Outra Face, você gosta da Outra Face, do John Woo? Adoro, eu ia falar agora dele. Adoro A Outra Face e adoro também um outro filme que ele fez com o Ridley Scott, Os Vigaristas. Ah, bom, Ele bom, com o bom, bom, Sam bom, bom Rockwell. filme. Tem E o muitos Sam Rockwell é trabalhos que eu gosto maravilhoso também. do. Sam Rockwell é Aham, maravilhoso, é um ator fantástico. tem muitos filmes que eu gosto do Nick Cage. Eu tenho um grande amigo aqui em Curitiba que o filme favorito dele é Con Air, também com o Nicolas Cage. Tem outro filme do Cage que eu gosto muito, é o meu filme favorito do Michael Bay e é com o Nick Cage, que é A Rocha, A Rocha, The Rock, com o Sean Connery The também, né? Rock, com o Sean Connery também. Aquele filme é bem bacana, é divertido a beça, né? E é legal que a maioria dos filmes do Nicolas Cage, assim, dos filmes assim, de alta bilheteria dele vieram pro Brasil, né? O público teve Aham. acesso, né? Na TV aberta, né? Ele se tornou um cara muito conhecido, Já mas eu confesso que às tem vezes eu pego no pé dele. outro filme dele que eu gostei, que deve ter uns 2, 3 anos no máximo que ele foi lançado, que é bem interessante, Mandy. Mandy, foi muito elogiado Não, mesmo, é verdade. Recente, tem muita coisa boa do Nicolas Cage. Tem muita coisa boa. Ele faz muita podreira também, é, claro, mas ele fez muita coisa boa. não, e ele trabalhou com muitos diretores famosos, né? Muitos Feitiço da diretores Lua excelentes, né? é outro bom momento dele. Arizona Nunca Mais, com os irmãos Coen, é Ares, é, engraçadíssimo. é verdade, Não, muito bom, muito bom. tem muita coisa legal do Nicolas Cage. Show de O bola. Nicolas Você tem que fazer um Coppola, né? podcast. Tem que fazer um A gente já podcast fez. sobre o Nicolas Tem Cage. no meu Já tem site, lá? Vou procurar então. tem um Vou procurar podcast então. sobre Nicolas Cage. Lá no Vou Cinemarden, no procurar. YouTube, tem um podcast sobre Nick Cage. Pô, show de bola. Vou procurar então. Marden, estamos chegando ao fim, cara. Poxa, eu quero te agradecer demais pela presença. Foi sensacional. É muito bom conversar com cinéfilos. É muito bom conversar com cinéfilos, que a gente sempre vai buscando referência. E, cara, quero te falar que eu sou teu fã. Você continuar fazendo esse trabalho bem Obrigado. bacana aí, com seu site. Tô louco aí para ver o novo site, ver como é que vai ficar aí, com novas ideias, né? Com textos um pouco mais 9 profundos, né? de setembro. 9 de 9 de setembro. setembro. Show de bola. Vou até marcar lá no meu Instagram depois também. Depois, E se você tiver alguma arte, Marley, agora, me manda para e eu divulgar também. Eu quero agora, divulgar pra galera. e agora em agosto, final de agosto, dia 22, o site chega à marca de 4.000 filmes resenhados. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Pessoal, não deixem de acessar lá o Cinemarden, cinemarden.com.br, né? Exato. cinemarden.com.br. Não deixem de acessar. O Marden é um cara muito, 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 muito fera, sabe muito de cinema.
E também lá no site da CBN de Curitiba tem lá, né, as suas resenhas faladas, né, Sim. sobre vários filmes, né, bem bacana, tem lá Mas disponível. pelo site você encontra acesso a tudo, a CBN, ao canal no YouTube, tá tudo lá. Show o de novo bola. site vai deixar tudo isso mais amigável, mais interativo ainda, vai ficar bem legal. Excelente. Então, Marley, obrigado pela presença. Olha, você foi Obrigado sensacional, pelo cara. convite. Adorei. Deixa eu só falar com o pessoal aqui agora o seguinte, pessoal, beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta com o Daniel Schenker, crítico de cinema, um dos bonequinhos do Globo. Meu amigo Daniel Schenker, vai ser muito interessante conversar com o Dani. E é um cara super bacana, super do bem. Eu acho que vocês vão gostar bastante do Daniel. O Alisson Oliveira tá mandando aí, foi muito legal, adorou. Ali, beijo, Ali. Você é muito fera, Alisson. Você também é sensacional. Ó, a Clarissa Kushner aqui, Máximo. Um beijo, Clá. Foi legal pra caramba. Obrigado pela presença. Pessoal, semana que vem, então, a gente tá de volta com... Deixa eu só passar, produção, só passar a agenda aqui rapidinho antes da gente encerrar, que tem muita gente já aqui marcada. Deixa eu só passar aqui a agenda do mês de agosto. Cadê aqui? Tem muita gente bacana. Acho que alguns nomes até que o Marden conhece aqui, que são pessoas bem bacanas desse meio audiovisual. Ó, Daniel Schenker, dia 3 de agosto. No dia 9 a gente tem o Silvio Tendler. Vamos conversar com o Silvão aqui, vai ser sensacional. No dia 10 tem o Jair Silva, lá da O2 Play. Sensacional, programador de distribuidora, né, produtora. Vamos conversar com ele. Tem o Marcelo França Mendes, o lendário programador do Estação Botafogo. Vamos conversar com o Marcelo França Mendes, vai ser bem bacana. Com a Paula Ferraz, assessora de imprensa também, de vários filmes, bem bacana. A Paula é sensacional, super cinéfila, e faz assessoria de vários filmes, várias distribuidoras. Vamos conversar com o Afonso Shoa, meu querido amigo Afonso Shoa, grande cineasta brasileiro, com vários ótimos filmes já na sua filmografia. Depois a gente vai entrevistar a Iá Fabrício. A gente vai entrevistar a Maria Velasquez, da Paramount, o Daniel Queiroz, o Bruno Carmelo, do Papo de Cinema, um crítico também que eu adoro, o Felipe Lopes, da Vitrine. E, pessoal, essa sexta-feira a gente vai fazer uma entrevista... Daniel Queiroz está em Embaúba? Da Embaúba. Grande Dani. Gente finíssima. Ele é um amor de pessoa. E nessa sexta, pessoal, a gente vai entrevistar, que vai ser de uma maneira não ao vivo, a Silvia Cruz, a criadora da Vitrine Filmes, tá? Como ela está um pouco à frente do nosso horário, porque ela está em outro país, a gente vai fazer offline e depois a gente vai publicar a entrevista completa para vocês lá no nosso canal, tá bom? Então, na sexta-feira mesmo já deve estar saindo lá. Um beijo para todo mundo, Marden. Beijão para você, irmão. Fica com Deus. Viva o cinema, pessoal. Vamos em frente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.